Olá pessoal, nessa aula de hoje a gente vai falar sobre mapas auto-organizáveis de Corner. Essa é uma metodologia muito interessante para ser utilizada em algumas situações específicas, quando nós queremos agrupar os nossos indivíduos, quanto à sua similaridade, ou seja, formar grupos, formar clusters. Neste caso, essa metodologia aqui é uma das principais que podem ser utilizadas no que quer dizer respeito à inteligência computacional. Vamos começar aqui a nossa aula. A gente pode começar dizendo que mapas auto-organizáveis de Corner, do inglês a gente pode abreviar como SOM, é uma metodologia que foi desenvolvida em 1982 por Corner. É uma metodologia de aprendizado não supervisionado, diferente da grande maioria das outras técnicas de redes neurais artificiais. O que acontece? Nas outras metodologias de redes neurais, a gente precisa ter as nossas variáveis de entrada e a nossa variável de saída. Por exemplo, eu posso ter diferentes quantidades de nutrientes no solo e, a partir disso, querer estimar minha produtividade. Então, minha variável de entrada seria as quantidades de nutrientes, minha variável de saída seria a produtividade, e as redes neurais encontrariam uma associação entre as nossas variáveis de entrada e a nossa variável de saída. O aprendizado não supervisionado, de outra forma, ele não tem as variáveis de saída, ele só tem as variáveis de entrada. É como se nós tivéssemos vários indivíduos, vários animais, por exemplo, onde a gente ia considerar várias características, como altura, peso, idade, e tentar agrupar esses animais de acordo com a sua similaridade, ou seja, formando grupos cujos indivíduos dentro desses grupos são similares e entre grupos diferentes. Então, é isso que a gente consegue fazer utilizando esse aprendizado não supervisionado. A metodologia ela possui inspiração neurofisiológica, então ela é inspirada em algumas partes do cérebro e é baseada em uma aprendizagem competitiva. Daqui a pouquinho a gente vai ver como que isso funciona. Será verificado qual neurônio que é mais próximo daquele indivíduo, que a gente vai chamar de neurônio vencedor, e esse neurônio vencedor vai ser aquele que vai ter seus pesos sinápticos ajustados. Então, daqui a pouquinho a gente volta nisso. Para a gente falar sobre mapas auto-organizados de Corner, é preciso a gente voltar um pouquinho mais atrás, lá na nossa época de escola, onde a gente aprendeu a trabalhar com plano cartesiano no sentido de estimar a distância entre dois indivíduos, entre dois pontos. Então, se nós tivermos, por exemplo, uma variável peso e uma variável altura, e a gente colocar aqui na forma de coordenadas esses pontos, correspondente a cada uma das pessoas, a gente consegue estimar a distância entre esses pontos. Nós podemos verificar que aqui nós temos um triângulo, essa distância que a gente chama de hipotenusa, cateto oposto, cateto adjacente, e por meio disso a gente consegue obter essa distância entre esses pontos, utilizando algo que a gente chama de teorema de Pitágoras. Então, vamos só lembrar o que é teorema de Pitágoras, que a gente vai precisar dessas informações, desse raciocínio um pouquinho mais à frente, e para quem não lembra, é uma boa oportunidade de aprender, de relembrar. Então, veja só, sabendo a distância que nós temos aqui desses dois catetos, cateto oposto e cateto adjacente, a gente consegue, então, obter a distância entre esses dois pontos, fazendo raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, o que seria A? A seria a distância entre esses dois pontos. Então, basta eu pegar aqui o peso do João menos o peso da Maria. E o que seria aqui no nosso eixo Y? Seria a altura do João, que é 1,8, menos a altura da Maria, que é 1,69. Fazendo isso, a gente consegue achar a distância entre esses dois pontos. Então, a gente conseguiu lembrar o que é teorema de Pitágoras, como por meio dele a gente consegue achar a distância entre dois pontos. Coisa bem tranquilinha. Mas vamos aumentar aqui um pouquinho a complexidade. A gente pode ter 3 características, 4 características. A gente aprendeu o teorema de Pitágoras quando a gente só tinha 2 características, o eixo x e o eixo y. Se a gente tiver mais variáveis, a única coisa que vai mudar é que a gente vai aumentar mais um termo, correspondente a essa terceira variável aqui dentro da formulazinha. De forma que a gente vai acrescentar aqui 15 menos 16. Então, é a mesma fórmula que a gente tinha anteriormente, no slide anterior, a gente só adicionou aqui mais um pedacinho correspondente aos valores da nossa idade. E aí a gente consegue achar a distância entre João e Maria.
Quando a gente vai, então, acrescentando variáveis aqui dentro dessa formulazinha, dentro do teorema de Pitágoras, a gente tem o que a gente chama de distância euclidiana. Então, distância euclidiana nada mais é que o teorema de Pitágoras numa situação onde a gente tem mais de duas variáveis, tudo bem? Aí é que a gente consegue achar a distância entre essas duas pessoas. Nós podemos colocar isso daqui como letrinha simbolizando, né, onde eu vou ter aqui o 1 indicando o indivíduo 1, e esse 2 aqui identificando o indivíduo 2, e esse 1zinho que vem aqui, né, nesse segundo indexador, sendo a nossa variável. Então tem aqui minha primeira variável do indivíduo 1 menos minha primeira variável do indivíduo 2, ou seja, 71 menos 50. Depois, minha segunda variável do indivíduo 1, né, que é 1,8, menos minha segunda variável do indivíduo 2, mais minha terceira variável do indivíduo 1 menos minha terceira variável do indivíduo 2. Então, a gente tem esses indexadores que é muito interessante para a gente compor as nossas fórmulas, né? E a gente criar uma fórmula que generaliza aqui o nosso problema. Então, eu posso vir aqui, né, sendo I a distância entre o indivíduo 1 e o indivíduo I', como, por exemplo, a distância do I2, J está dizendo respeito, então, à nossa variável, né? Então, I indica o nosso indivíduo, J a nossa variável, e a gente pode, então, sumarizar essa formulazinha que a gente viu aqui nessa fórmula, onde a gente tem somatório de xi j menos xi' j, pega essa diferença e eleva ao quadrado, soma todo mundo, tem aqui os sinaizinhos de mais, então tem aqui o somatório e faz a raiz quadrada de todo mundo. Essa daqui é a distância euclidiana. Bom? Então, a gente já aprendeu aqui um pouquinho sobre distância euclidiana. Mas tem uma observação importante. Dentro aqui da distância euclidiana, né, como a gente pode ver, a gente vai conseguir calcular aqui a distância entre o indivíduo 1 e o indivíduo 2, entre o 1 e o 3, o 1 e o 4, ou seja, entre todos os nossos indivíduos, permitindo que a gente chegue numa matriz de dissimilaridade tal como essa. Mas há um problema. Nós temos aqui, por exemplo, o peso em quilos, a altura já está em metros, a idade já está em anos, né? Então, são diferentes unidades de medida. E isso pode nos atrapalhar na hora de nós utilizarmos a nossa metodologia, né? Uma vez que uma determinada característica pode tomar mais importância do que a outra em função apenas da magnitude de seus valores, ou seja, da escala, da unidade de medida. Então, a gente pode fazer uma transformação, vamos dizer assim, né, para nós termos variáveis cuja escala não vai nos atrapalhar. Para fazer isso, nós podemos utilizar algo que a gente chama de padronização. O que é padronização? Nós vamos obter a média, né, de cada uma das nossas características, o desvio padrão, e aí a gente vai conseguir fazer essa padronização. Como que isso funciona? Veja só. A média do peso foi 63, que é a média dessa coluna, o desvio padrão foi 14,63, a média da altura foi 1,71 e assim por diante, né? Então, tem aqui a média e o desvio padrão de cada uma dessas colunas. Para mim fazer a padronização, basta eu pegar o valor que nós temos de observação para esse dado indivíduo, subtrair da média e dividir pelo desvio padrão. É só jogar nessa formulazinha. É o valor menos a média dividido pelo desvio padrão. E a gente faz isso para a primeira coluna, para a segunda coluna e para a terceira coluna. Quando a gente faz isso, nós vamos ter um conjunto de valores que vai ter propriedades muito interessantes. Porque quando a gente calcular a média dessas novas variáveis aqui, a gente vai ver que a gente vai ter média zero para todo mundo e desvio padrão igual a 1 para todo mundo. Ou seja, esse problema de diferentes unidades de medida, de diferentes escalas, vai deixar de acontecer, porque todo mundo vai ter média zero e desvio padrão 1 quando a gente faz essa padronização. Então, sempre quando a gente vai trabalhar, né, seja com distâncias euclidianas, quando a gente está trabalhando com análise multivariada, ou seja, né, quando a gente está trabalhando com redes neurais, é legal a gente fazer a padronização, né, que é para a gente tirar a escala das nossas variáveis. Ou então algo que a gente chama de normatização, que é quando a gente pega todos os nossos valores e põe para variar entre 1 e menos 1, né, ou 1 e 0, né? Mas a padronização, no caso, é essa metodologia aqui, onde a gente pega cada valor, subtrai da média da coluna e do desvio padrão da coluna.
Isso é muito interessante porque a gente consegue manter as covariâncias, né, as correlações, na verdade, se mantêm. As mesmas correlações que eu teria entre peso e altura vai ser a mesma correlação que a gente vai ter entre o peso transformado e essa altura, né, transformada, padronizada. Mas a gente tem, né, essa peculiaridade aqui de não ter mais influência da escala. Então tá bom. Agora que a gente entendeu o que é distância euclidiana, o que seria, né, a padronização do nosso conjunto de dados, vamos partir aqui para o nosso exemplo, para que por meio do exemplo a gente entende como que a gente utiliza os mapas auto-organizáveis de Cournot. Tudo bem? Então, para a gente conseguir utilizar os mapas auto-organizáveis de Cournot, é necessário que inicialmente a gente diga, né, a gente estabeleça qual que é o número de neurônios que a gente vai considerar, né? O nosso número de neurônios que a gente vai considerar na nossa rede corresponde ao número máximo de grupos que a gente pretende formar. Vamos supor que a gente quer formar apenas 2 grupos, né? Então eu vou utilizar 2 neurônios. Se eu quisesse utilizar, né, criar 5 grupos diferentes, né, vou imaginar em um outro caso qualquer, eu poderia utilizar 5 neurônios, né? Aí eu ia ter no máximo 5 grupos, ok? Então, o número de neurônios corresponde ao número máximo de grupos que a gente pretende obter. Então, eu vou imaginar que eu tenho aqui 2 neurônios. Quando a gente está utilizando redes neurais, no início do treinamento, os pesos sinápticos são valores aleatórios. Então, esses daqui são valores aleatórios que foram obtidos. Então, vamos entender a metodologia passo a passo, no qual é feito o ajuste desses pesos sinápticos, no sentido de nós conseguirmos, então, né, fazer o treinamento da nossa rede. Então, o que nós vamos fazer? Eu tenho aqui o meu neurônio 1 e o meu neurônio 2. Em cada neurônio eu tenho 3 valores, porque eu tenho apenas 3 variáveis respostas, então meus neurônios, cada neurônio tem que ter 3 valores. E eu escolhi 2 neurônios, né, aleatoriamente, poderia ter escolhido 3, 4, 5, né? Mas vamos imaginar que a gente quer trabalhar apenas com os 2 neurônios para a gente ter um número menor aqui de contas, mas o raciocínio é o mesmo. Então a primeira coisa que a gente faz, já que na época 1, seria obter os dados do nosso primeiro indivíduo, né, que é o João. Então está aqui os dados deles. E por ser um aprendizado competitivo, a gente precisa ver qual desses neurônios que é o neurônio que está mais próximo do João, né? Esse neurônio que estiver mais próximo do João, a gente vai fazer o ajuste apenas dele. Então, é só. Eu consigo, então, calcular a distância do João desse neurônio, pegando, então, as diferenças entre esses valores elevado ao quadrado, somando todo mundo, né? Lembrando que quando eu tenho aqui um valor negativo, menos com menos vira mais, a gente não pode esquecer disso para não errar a conta. E a gente tem a distância, então, do João com o neurônio 1 e a distância do João com o neurônio 2. Então, a gente utilizou aqui a distância euclidiana, né, tal como a gente aprendeu nos slides anteriores. Então, se nós formos ver, o neurônio vencedor, que é aquele neurônio que está mais próximo do João, é o neurônio 1, é o que deu a menor distância. Então, a gente vai ajustar os pesos, nesse primeiro momento, apenas no neurônio 1. Para a gente fazer o ajuste de peso, é da mesma forma que a gente faz lá no Perceptron de multicamadas, né, que a gente já aprendeu anteriormente. Nós vamos vir aqui, nós vamos pegar os nossos pesos atuais, aqui do nosso neurônio, mais esse valorzinho aqui, que é uma constante, que a gente chama de taxa de aprendizado. Então, essa taxa de aprendizado é um valor que a gente escolhe. Quanto menor ele for, menor vai ser os ajustes nos nossos neurônios. Quanto maior ele for, maior vai ser esses ajustes, né? Os nossos valores vão mudar de forma mais abrupta. Então, se for um valor muito pequeno, a gente vai precisar de muitas épocas para fazer o treinamento, porque esses ajustes vão acontecer de uma forma muito lenta. E se esse valor for um valor muito grande, a gente vai ter um processo muito estável de treinamento, né? Vai ser instável porque esses valores vão alterar muito, de forma positiva muito rápido, de forma negativa muito rápido, e dificilmente a gente vai conseguir chegar nos valores ótimos aí dos pesos sinápticos desse neurônio. Então, essa daqui é a nossa taxa de aprendizado. E aqui dentro a gente coloca o desvio que a gente tem do nosso neurônio em relação aos valores que nós temos aqui, né, de peso, altura e idade padronizada. Então eu faço aqui a diferença, multiplico essa diferença pela nossa taxa de aprendizado e somo aqui ao nosso primeiro neurônio.
faça a diferença, né, aqui nessa segunda linha, multiplica essa diferença pela taxa de aprendizado e soma aqui, né, com o valor desse neurônio, e assim sucessivamente. E a gente vai ter aqui nosso neurônio com seus valores ajustados. Então, veja só que no início do treinamento a gente começa com valores aleatórios. Mas aí a gente vai fazendo sucessivos ajustes dos nossos neurônios, sem que lá no final do nosso treinamento, os nossos neurônios vão ter valores que vai fazer, né, com que nós consigamos, então, agrupar os nossos indivíduos, né, em relação aos neurônios mais similares. Né? Então, aqui, ó, o João foi mais parecido do neurônio 2, então a gente ajustou aqui apenas o nosso neurônio 2. Vocês conseguem ver que a mudança foi feita, né, no sentido de tornar esses valores aqui mais próximos dos valores reais aqui do João. Ok? Isso é algo bem interessante. Então, vamos continuar aqui com o raciocínio. A gente fez aqui o primeiro ajuste para o indivíduo 1. Né? Vamos agora, veja que eu peguei aqueles valores, coloquei aqui, e vamos ajustar agora, considerando os dados do nosso indivíduo 2, que é a Maria. Então, a gente vai verificar qual neurônio que é mais parecido com a Maria. Então, tem aqui a distância calculada em relação ao neurônio 1, a distância calculada em relação ao neurônio 2, e a gente consegue ver que o indivíduo mais próximo, né, ou melhor, o neurônio mais próximo da Maria é o neurônio 2. Então, aqui, no caso da Maria, a gente vai ajustar apenas o neurônio 2. Então, peguei aqui os valores do neurônio 2, nossa taxa de aprendizado, os valores que a gente tem do neurônio 2 menos os valores que a gente tem aqui, que seria, né, o peso, a altura e a idade padronizada da Maria. Fazendo as continhas, a gente vai chegar aqui nesses valores ajustados. Então, eu vou substituir esses valorzinhos aqui por esse valor ajustado. Vamos fazer agora o ajuste considerando nossa terceira observação, que é o Ricardo. Então, da mesma forma, vamos identificar qual neurônio que é mais próximo ao Ricardo. Então, a distância do nosso neurônio 1 foi esse valor, do neurônio 2 foi esse valor, a gente viu que o Ricardo é mais parecido com o neurônio 1. Então, a gente vai ajustar apenas esse neurônio vencedor. Então, da mesma forma, né, pego o valor atual mais a taxa de aprendizado que multiplica o desvio entre o neurônio e os valores aqui, né, das nossas variáveis para o nosso indivíduo. Fazendo isso, a gente chega no valor ajustado para o nosso neurônio 1. Vamos pegar esse valor, vamos colocar aqui substituindo, né, substituiu, atualizou. Vamos considerar agora a Luísa. Da mesma forma, vamos identificar qual neurônio é o mais parecido com a Luísa. Se a gente for olhar a distância, pela distância euclidiana, o neurônio 2 é mais próximo da Luísa. Então, nesse caso aqui, a gente vai atualizar os valores apenas do neurônio 2. Então, temos aqui as nossas medidas, né, os nossos pesos cináticos do neurônio 2, mais a taxa de aprendizado, que multiplica o desvio dos valores do nosso neurônio 2 com os da Luísa. E fazendo isso, né, a gente consegue chegar, então, naqueles valores. Então, veja só, a gente partiu de um valor inicial, que é escolhido de forma aleatória, e posteriormente a gente ajustou uma vez para o João, na segunda vez a gente ajustou aqui para a Maria, na terceira vez a gente ajustou para o Ricardo, na quarta vez a gente ajustou para a Luísa. E a gente consegue fechar com isso a nossa primeira época de treinamento. Quando a gente for iniciar a segunda época de treinamento, ao invés de a gente começar desses pesos aleatórios, a gente vai começar desses últimos pesos aqui que foi ajustado. Né? E a gente ia partir desses valores e ia fazer o mesmo passo a passo. Olhando, voltando aqui no João, né? Pegando os valores do João, vendo se está mais próximo do neurônio 1, neurônio 2, e fazendo os novos ajustes, depois com a Maria, depois com o Ricardo, depois com a Luísa, até chegar aqui no final, na segunda época, com valores mais atualizados. A gente poderia voltar na terceira época, né, partindo, ao invés de ser dos valores do início, esses valores aleatórios no início, a partir dos últimos valores que a gente ajustou. E a gente vai fazendo isso sucessivamente. Então, quando a gente está utilizando software, a gente pode escolher 100, 200, 500, 1000 épocas diferentes, de forma que vai tendo tantos ajustes desses neurônios, que os neurônios eles conseguem reunir, então, valores que vai formar grupos de indivíduos que a eles são próximos. Né? Então, tá. Então,
Vamos lá. Vamos imaginar que a gente fez várias épocas de treinamento, a gente obteve aqui os nossos pesos sinápticos do neurônio 1 e do neurônio 2. Para fazer a classificação então dos nossos indivíduos, a gente vai verificar então quais são os neurônios, ou seja, quais neurônios que cada uma dessas pessoas é mais próximo. Então veja só, para a gente fazer isso, eu vou calcular que a distância do João ao neurônio 1, depois em relação ao neurônio 2, a gente consegue ver, né, que o João ele é mais parecido com o neurônio 1. Então, eu posso falar que ele faz parte do nosso grupo 1, do nosso cluster 1. Da mesma forma, nós vamos fazer aqui para a Maria, a gente viu que ela está mais próximo do grupo 2, então ela é do cluster 2, o Ricardo, né, está mais próximo do grupo 1 e a Luísa é mais próximo do grupo 2. Então, a gente pode falar que houve a formação de dois grupos, utilizando essa metodologia, sendo que o grupo 1 foi composto pelo João e pelo Ricardo, né? O grupo 1 pelo João e pelo Ricardo, e o grupo 2 pela Maria e pela Luísa. Ok? Então, a gente vê que a metodologia foi eficiente, uma vez que a gente conseguiu agrupar aqui 2 homens no grupo 1 e 2 mulheres no grupo 2. Então, os homens são mais similares do que as mulheres aqui neste caso, né? Então, pessoal, veja só. Se nós tivéssemos mais variáveis, né, ou mais indivíduos, o raciocínio aqui seria o mesmo, tá bom? Então, mapas auto-organizáveis de Cohen servem para isso. Para a gente formar grupos, formar clusters, cujos indivíduos são similares. Então, tendo aqui a similaridade entre o João e o Ricardo e entre a Maria e a Luísa, né? Foram formados 2 grupos. Se eu utilizasse 3 neurônios, pode ser que fosse formado 3 grupos, né? Não necessariamente, talvez poderia formar só 2, ok? Mas o nosso número de neurônios é o número máximo de grupos que a gente pretende obter. Para a gente ver aqui o algoritmo básico, né, a gente utilizou o raciocínio e agora que a gente vai mostrar a fórmula, né, às vezes seguir no caminho inverso fica mais fácil para a gente entender. Mas veja só como que é simples esse raciocínio. A gente inicia estabelecendo valores aleatórios aqui para os nossos pesos sinápticos. E aí, enquanto a condição de parada é falsa, ou seja, a gente pode trabalhar com 100 épocas de treinamento. Então, até chegar à nossa 100ª época, o que a gente vai fazer? Para cada indivíduo J, nós vamos fazer a distância entre o nosso peso sináptico J, o nosso peso sináptico e o nosso indivíduo. E para aquele determinado neurônio que for mais próximo do nosso indivíduo, a gente vai ajustar esses pesos desse neurônio vencedor. Pegando os pesos antigos, mais a nossa taxa de aprendizado, que soma o nosso peso aleatório antigo menos o valor da nossa variável. E fazendo isso, a gente vai conseguir obter esses pesos aleatórios, esses pesos sinápticos aqui ajustados. Aí depois que a gente fez isso para o primeiro indivíduo, a gente volta para o segundo indivíduo. Aí ajusta para o segundo indivíduo, apenas o neurônio vencedor, depois para o terceiro, depois para o quarto, depois para o quinto, até chegar no último indivíduo, né? Aí a gente fecha a primeira época. Depois a gente entra na segunda época, onde a gente vai iniciar com os valores de W e J, que foi ajustado por último na época anterior, e a partir dele a gente volta no indivíduo 1, depois vai para o indivíduo 2, né? Identificando qual neurônio que é o mais próximo para fazer o ajuste. A gente viu ali um caso, então, né, inicialmente, onde a gente tinha apenas uma linha, né, onde nós tínhamos 2 neurônios, mas pode ser, né, a gente tem aí várias metodologias que agrupam os nossos neurônios em linhas e colunas. De forma que aqui eu tenho, por exemplo, né, 2, 4, 5 linhas, 5 colunas e 4 linhas, que dá para a gente 20 neurônios. Então, se eu for utilizar uma topologia como essa, a partir dos indivíduos que a gente tem, né, a gente vai conseguir formar no máximo 20 grupos. Provavelmente vai ser um número menor do que esse, que pode ser neurônios que não serão vencedores, né, para nenhum dos indivíduos. Então, a gente pode ter um número de grupos formado menor do que o nosso número de neurônios. Então, vai tendo várias outras variações desses mapas auto-organizáveis de Cohen, no sentido que a gente pode ter, né, essas estruturas com mais linhas, mais colunas. Na hora de ser feito o ajuste,
né? Esse ajuste pode ser feito no nosso neurônio de interesse, no nosso neurônio vencedor, e também nos neurônios vizinhos, né? De uma forma assim, ó. Vamos supor que a gente tem um determinado neurônio vencedor, né? E aí a gente vai fazer uma alteração, né? Colocar uma constante com maior valor aqui para aquele neurônio, que é o vencedor, e colocar, né, uma constante com valores menores, seguindo, por exemplo, a distribuição gaussiana, para os neurônios aqui, né, nas laterais. Então essa é uma possibilidade também, né, da gente fazer essa correção desses pesos sinápticos, não apenas no neurônio vencedor, mas nos neurônios da vizinhança, sendo que quanto mais vizinho, maior vai ser essa mudança, né, maior vai ser essa constante. Quanto mais distante, menor vai ser o valor. Outras metodologias, além de utilizar esse artifício, ele também, na medida que você vai, né, aumentando seu número de épocas, alguns vai reduzindo o valor da taxa de aprendizado, né? Outras possibilidades. Então, vai tendo várias possibilidades aí de nós trabalharmos com a configuração das nossas redes. Existem diferentes metodologias de mapa auto-organizável de Coornens com pequenos ajustes nesse sentido, a fim de fazer com que as redes, né, sejam mais ou menos eficientes em determinado momento. Então, veja só, se eu tenho aqui um conjunto de pessoas de diferentes idades, de diferentes sexos, e eu quero utilizar várias variáveis, como idade, peso, altura, né? Para agrupar esses indivíduos, a gente poderia, né, utilizar mapas auto-organizáveis de Coorn, tal como a gente viu, com várias linhas, várias colunas, e se caso nós utilizarmos essa metodologia de fazer o ajuste das redes considerando a sua vizinhança, nós teríamos uma situação onde nós teríamos, né, dentro desse desenho aqui, dentro da nossa topologia de rede, de repente, homens mais idosos de um determinado lado, homens mais jovens de um outro lado, mulheres, né, mais idosas de um lado, mulheres mais novas de um outro lado, né? Então, por isso que é legal, muitas vezes, fazer essa correção considerando a vizinhança, que a gente vai ter situações, né, onde nós vamos ter um plano como esse, onde se a gente colocar uma coloração para os diferentes pesos sinápticos aqui em função da linha da coluna, a gente consegue explicar até mesmo o porquê que um determinado indivíduo foi agrupado, né, no grupo 1, ou no grupo 2, ou no grupo 3 e no grupo 4, considerando as informações que a gente tem aqui dos pesos sinápticos, né, de cada um dos neurônios. Então, isso daqui, pessoal, não tem o objetivo da gente saber ao fundo, né, como utilizar redes neurais, como utilizar mapas auto-organizáveis de Coorn à mão, como programar para obter isso à mão. Nosso objetivo é entender, então, para que isso serve, né, e como que a gente consegue utilizar essa metodologia. Em quais situações, né, as situações que a gente quer formar agrupamentos, grupos, né, cujos indivíduos são parecidos. Então aqui, mapas auto-organizáveis de Coorn, diferente da maioria das outras metodologias, é uma metodologia de aprendizado não supervisionado. Nesse caso aqui a gente tem, né, padrões de entrada que são comparados com todos os neurônios, e quanto mais próximo for o neurônio vencedor, né, aquela característica, aquela variável do neurônio vencedor, a gente fala, né, que o neurônio, a gente vai ajustar o peso daquele neurônio. Então a gente ajusta os pesos apenas os neurônios que são mais próximos, né, daquele nosso indivíduo, que a gente está olhando naquele dado momento, né, e aí faz com que cada neurônio ele reúna valores que indicam para a gente o porquê também que esses indivíduos que são mais próximos a ele, né, o que eles têm em comum, o porquê que eles são parecidos. Então, os pesos do neurônio vencedor são atualizados para aproximar mais do padrão que representa esses dados. É uma rede ótima para a gente formar grupos, para a gente formar clusters. E o vetor de peso para um cluster ele serve como um exemplar dos padrões de entrada associado a esse cluster. Então, os pesos sinápticos aqui de cada um dos neurônios ele tem uma importância do ponto de vista prático muito legal, né? Porque ele também caracteriza, de certa forma, os nossos indivíduos. Então, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui no R. Essa rotina que está aqui, vocês conseguem copiar na descrição do vídeo. Nós temos esse primeiro comando que serve para apagar a memória do R.
Vamos criar então esse conjunto de dados aqui que contém, né, os nossos dados estudados. Então a gente tem aqui aqueles valores tabulados de peso, altura, idade do João, Maria, Ricardo e Luísa. Nós falamos que a gente tem diferentes unidades de medidas, então a gente vai fazer a padronização, né? Tem aqui então os valores padronizados do João, da Maria, né? Então se a gente somar todos os valores de peso, por exemplo, vai dar 0. Se fazer o desvio padrão, vai dar 1. E a mesma coisa vale para as outras colunas. Para a gente utilizar essa metodologia dos mapas auto-organizáveis de Coorne, a gente vai utilizar esse pacote chamado ARS-NNS. Se vocês não tiverem instalado, basta apertar Ctrl Enter aqui nessa linha de comando que vocês conseguirão instalar esse pacote, né? E para ativar, a gente vai utilizar essa função chamada Library. Então, ela ativa o pacote. Quem quiser ver o manual, só colocar interrogação e som e vai aparecer aqui para vocês o manual, ensinando como que a gente utiliza essa função. Então, explica direitinho como que ela funciona, para que ela serve, né? O principal seria, no X, a gente colocar os nossos dados padronizados, que a gente chamou aqui de dados PAD. Map X, nós vamos falar o nosso número de neurônios que a gente vai ter no sentido das linhas e o número de neurônios no sentido das colunas. Então, para ficar igualzinho ao exemplo que a gente fez no slide, coloquei 2 linhas e uma coluna. Número máximo de épocas, né? Ou seja, o número máximo de iterações, coloquei igual a 100. Então, ele vai fazer esse ajuste 100 vezes, né, para cada um dos nossos indivíduos. E aí, ele vai parar, depois de fazer 100 vezes. E para salvar qual que é o neurônio mais próximo de cada indivíduo, utilizar essa funçãozinha aqui, esse argumento igual a show. Vou dar um Ctrl Enter, a gente criou aqui o nosso modelo, e os neurônios mais próximos, não melhor, os indivíduos mais próximos a cada neurônio vai aparecer utilizando aqui essa linha de comando. Então o que acontece? Só para facilitar, coloquei aqui na frente, né, os nomes na frente dos grupos. A gente consegue ver que o João e o Ricardo fazem parte do grupo 2 e a Maria e a Luísa parte do grupo 1. Cada vez que a gente rodar, né, no início do treinamento, a gente tem pesos aleatórios, né, que vai fazer com que cada vez que a gente executar, a gente pode ter um resultado diferente. Ok? E essa é uma desvantagem dessas metodologias de redes neurais. Parte de valores aleatórios, então cada vez a gente acha um valor diferente, né? Eu estou dando Ctrl Enter aqui 2 vezes, né? Em algumas situações a gente vê que até foi formado 2 grupos. O primeiro com João e Maria, o segundo com Ricardo e Luísa, né? Não faz assim tanto sentido. A gente consegue ver que na maioria das vezes, né, a gente tem aqui agrupamentos que fazem sentido. João com Ricardo, Maria com Luísa. Então esse é um problema, pessoal, quando a gente utiliza mapa auto-organizável de Coorne. Cada vez que a gente executar, a gente vai ter um resultado diferente. E existe uma estratégia que a gente pode utilizar essa metodologia para amenizar esse problema. Então tem um artigo científico que saiu recentemente que a gente propôs uma metodologia, né, para amenizar esse problema. E esse artigo eu vou colocar também aqui o link na descrição do vídeo para vocês também, né? Vocês lerem aí, vocês vão ver uma forma de utilizar o mapas auto-organizável de Coorne para não ter esse problema. De cada vez que a gente rodar, a gente tem um resultado diferente, tá bom? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.